O ano era 1947 e o piloto Richard Evelyn Byrd estava empenhado em realizar sua tão esperada viagem de avião acima dos dois polos do planeta Terra, o Ártico e o Antártico. Porém, parece que aquilo não se tratava somente de uma expedição científica, pois o piloto viu algo que simplesmente não conseguia explicar. Em seu diário de viagem, Richard Byrd relatou coisas impressionantes vistas por ele. Existe um campo revelado abaixo. Adiante estou vendo algo que parece ser uma cidade. Isso me parece impossível aqui no Polo Norte. O avião está leve e estranhamente flutuante. Os controles do avião de repente se recusam a responder. Do lado de fora de nosso avião e na direção da asa, está um tipo estranho de aeronaves nos acompanhando, o que podemos chamar de OVNIs. Eles estão fechando rapidamente nosso lado. Tem o formato de um disco e uma superfície com uma beleza radiante que emana de si. O diário do piloto ficou conhecido como Agartha e o voo de exploração sobre o Polo Norte. Agartha é o nome da suposta cidade descrita por ele. Em determinado momento em seu diário, Byrd escreve: "Devo escrever este diário em segredo." No entanto, sua viagem não ficou escondida e foi graças a ela que nasceu a chamada Teoria da Terra Oca, que supõe que uma enorme e avançada civilização viva abaixo de nós no centro da Terra. Será que tal teoria faz sentido? Como ela é defendida? Antes de saber as respostas, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Assim você apoia o canal e nos motiva a continuar. A suposição de que a Terra é oca não é algo recente como alguns podem pensar. Ela surgiu bem antes de 1947. A crença já transitou por diversas civilizações, dos gregos aos maias, tendo sempre um fundo religioso. Todos esses povos de distintas partes do planeta acreditavam em uma coisa em comum: as profundezas da Terra poderiam ser também as profundezas de um local infernal para onde almas impuras seriam enviadas, sofrendo pela eternidade, por assim dizer. Havia uma estreita conexão entre seus ideais. Em 1692, Edmund Halley, o mesmo que descobriu a órbita do cometa Halley, como indica o nome, criou a primeira teoria científica sobre a Terra Oca. Ele percebeu uma pequena variação no campo magnético de nosso próprio planeta, a Terra, e concluiu que ela só seria possível com campos magnéticos internos. Ele caracterizou esses fenômenos como gases que escapavam do interior oco da Terra, tendo eles grandes responsabilidades na maneira em que supostamente a Terra também funcionava aqui na parte de cima, acima da sociedade da Terra Oca. Dentro dele morariam seres superiores e divinos, também criados por uma divindade antiga. Já no século XVIII, inspirado pelas teorias de Halley, o matemático suíço Leonhard Euler criou a sua própria tese. Segundo ele, existiria apenas uma camada oca dentro da Terra, com um Sol de quase 1000 quilômetros de extensão que ofereceria luz e calor aos possíveis habitantes da região. As ideias de Euler foram aproveitadas também pelo matemático escocês Sir John Leslie. Para ele, porém, não existia apenas um Sol na Terra Oca, mas dois que agiriam em plena harmonia. Em 1871, um livro daria mais poder a essa teoria. A obra de ficção traduzida como Vril, o Poder da Raça do Futuro, de Edward Bulwer Lytton. No universo do livro, o mundo sob a superfície é uma sociedade utópica e avançada que dispõe de um belo céu, mares e arquitetura surpreendente que remete ao mundo do Egito Antigo, como se tal civilização tivesse se espalhado por todo o mundo de maneira uniforme. Seus habitantes, os Vrilya, são seres da superfície que fugiram para o subterrâneo a fim de escapar do grande dilúvio descrito na Bíblia. Tendo conseguido fugir, se estabeleceram no subterrâneo e nunca mais retornaram para morar na superfície. Ainda que o livro fosse ficção, sua ideia foi adotada como realidade e virou uma crença central de uma sociedade secreta fundada na Alemanha, chamada Sociedade Vril, também conhecida como Thule. Essa sociedade alemã
acreditava que os habitantes do centro da Terra eram arianos puros. Algo curioso é que, segundo o autor Rob Arnott, a Sociedade Vril iniciou um programa em 1920 para criar discos voadores com tecnologia dos subterrâneos, algo que seria possível por meio de um pacto secreto. Porém, é claro, isso não foi levado a sério, sendo considerado somente um boato na época. A seita teria até chamado a atenção de Adolf Hitler, já que a Sociedade Vril era fortemente conectada ao nazismo. Convencido da teoria, o ditador teria enviado, a partir do ano de 1936, expedições por toda a Europa e pela Antártica a fim de encontrar uma maneira de ter acesso ao mundo subterrâneo. Assim, segundo contam, ele teria achado uma entrada no polo sul do planeta. Imagem essa que já foi até mesmo observada por nós por meio do Google Earth. É dito até que no fim da guerra, Hitler fugiu para a Argentina e de lá para a Terra Oca através dessa entrada. Alguns acreditam, até hoje, que passagens para a Terra Oca teriam sido o destino da fuga de muitos nazistas após a Segunda Guerra. Ao longo dos anos, diversos autores também deram forma à teoria. Para alguns, a Terra seria côncava nos polos e essas depressões seriam entradas para o oco. O impacto maior das teorias veio com o livro The Hollow Earth, de 1964, que contava uma viagem acidental do almirante Richard Evelyn Byrd à Terra Oca, onde teria encontrado mamutes, discos voadores com suásticas e o reino subterrâneo de Ariane, ou Agatha. A descrição da viagem que citamos no início desse vídeo. Até hoje a teoria tem seguidores. Ainda que toda a sociedade vril tenha perdido força, muitos acreditam que existem duas entradas para a chamada Outra Terra e que os governos poderosos, como os Estados Unidos, as protejam em segredo. Eles fariam isso com guardas armados e a ajuda da tecnologia, mascarando e encobrindo até mesmo imagens de satélite, algo identificável olhando-se telas do Google Earth. No início de 1970, a Administração do Serviço de Ciências e Meio Ambiente, conhecida pelas siglas ESA, que pertence ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulgou para a imprensa fotografias do Polo Norte tiradas pelo satélite ESA-7 no dia 23 de novembro de 1968. Uma dessas fotografias mostrava o Polo Norte com um imenso buraco ou abertura para o seu interior, algo evidente na imagem. Quando fez a divulgação, a ESA estava longe de suspeitar que suas fotos rotineiras de reconhecimento atmosférico fossem contribuir e despertar uma dessas controvérsias mais sensacionais a respeito da Terra Oca. Essa realidade já tinha sido demonstrada pelo almirante Richard Evelyn Byrd no ano de 1947, durante suas expedições aos polos Norte e Sul. Nessas viagens que citamos no início desse vídeo, ele penetrou pelos dois ambientes gelados, 2.730 km no Polo Norte e 3.690 km no Polo Sul, numa extensão para o interior da Terra. Em suas expedições feitas em 1947 e depois em 1956 ao Ártico e ao Antártico, Richard Byrd teria completado um total de 6.420 quilômetros numa aventura insólita que confirmaria aquilo que há muito suspeitava ou lhe teria sido transmitido sobre o interior da Terra e suas aberturas polares. No diário escrito por ele, Byrd achou importante catalogar cada momento de sua viagem, os separando por horários. Nas escritas, por exemplo, ele diz que sua viagem aconteceu no dia 19 de fevereiro de 1947. Às 6 horas da manhã, o avião foi abastecido. Às 6h20, foram feitos ajustes no motor. Às 7h30, verificação de rádio e assim por diante. Toda a viagem pelo ar também é descrita, assim como o momento em que o piloto possivelmente se encontra com seres de Agartha. Richard diz que o povo da cidade subterrânea se mostraram bem amigáveis e que o convidam a se acomodar. O piloto até descreve em seu diário uma conversa que teve com o chefe do local. Em 1945 e depois, tentamos entrar em contato com sua raça, mas os nossos esforços foram recebidos com hostilidade. As nossas aeronaves foram alvejadas. Sim,
até perseguidas com maldade e animosidade pelos aviões de combate de suas forças armadas. A partir daí, muitos passaram a acreditar que, na verdade, os OVNIs que vemos aqui na Terra não se tratam de seres extraterrestres, mas sim de seres intraterrestres, que moram abaixo de nossos pés. Será tudo isso verdade? O diário de Richard Evelyn Byrd relata uma história real? Podemos apenas especular. A ciência diz que todas essas teorias são simplesmente impossíveis. Por exemplo, segundo a geologia moderna, a estrutura da Terra se compõe de crosta, manto e núcleo. Este último se divide em duas partes: a parte externa, que é líquida e composta de ferro e níquel, e a parte interna, que é principalmente sólida. Por isso, seria impossível haver uma civilização avançada vivendo no interior do planeta. Qual a resposta para tudo isso, então? Somos a única civilização vivendo no planeta Terra? Se um dia encontrar a resposta comprovada, nos avise.